Olá, eu sou a jornalista Fabiana Serran e agradeço sempre a sua presença aqui no quadro O Mundo em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o Azerbaijão, que é um país que nós já conhecemos. Eu fui a primeira jornalista brasileira a pisar no território de Nagorno-Karabakh após ele ser liberado durante a guerra com a Armênia. E diante deste meu interesse pelo Azerbaijão, devido à minha visita, eu me interessei também pelo tema genocídio de Rojali. E resolvi também trazer aqui para vocês no programa especialistas sobre o assunto. Eu vou falar hoje, agora remotamente, com o especialista no Azerbaijão e mestre em ciências políticas, João Zimmer Xavier. João, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, direto de Brasília. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o contexto geral desse genocídio de Rojali e o que ele significa para o Azerbaijão e também para o mundo. Então, Fabiana, antes de começar a falar do genocídio de Rojali em si, é importante explicar o contexto do conflito. No início do século XIX, vários assentamentos armênios começaram a aumentar na região, um aumento ainda maior no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial e o declínio do Império Otomano. Vários ataques entre as populações armênias e azerbaijanesas aconteceram naquele período. E no início do século XX acontece a União Soviética, ocupa tanto a Armênia como a Azerbaijão e abafa, de certa forma, esses conflitos na região. Então, Stalin e outros líderes soviéticos, eles fizeram divisões territoriais na região que desagradaram ambos os lados, e eles optaram por reter o território do Nagorno-Karabakh ao controle do Azerbaijão. Esse território, ele é um território que foi com uma maioria armênia construída durante um período longo, então era uma maioria, de certa forma, artificial, e quando acaba a União Soviética, essa população armênia, ela começa a querer se separar do território do Azerbaijão. E com o apoio de um regimento militar soviético, da ex-União Soviética no caso, começam várias ações, e com isso começa a guerra do Nagorno-Karabakh. É importante lembrar que Rojali, que é a região que acontece esse genocídio, esse massacre, essa atrocidade, era um território um aeroporto estratégico na região. Tanto que a cidade de Rojali, após a guerra do Nagorno-Karabakh, ela se torna o aeroporto da capital da região ocupada. Então, era uma região estratégica muito importante, e com isso, vários ataques aconteceram em proximidades, até que em fevereiro de 1992, para ser mais exato, entre os dias 25 e 26, apesar de alegações armênias de um corredor de evacuação para os civis, isso não ocorre, e um massacre que o Azerbaijão requer que seja considerado um genocídio, um massacre de características genocidas ocorre na vila de Rojali, matando 613 pessoas e capturando milhares, e com alguns desaparecidos até hoje. Entre essas 613 pessoas mortas, vale destacar muitos idosos, muitas crianças, muitas mulheres, e a característica mais importante que foi reportada por autoridades e por jornalistas estrangeiros foi a brutalidade como tudo ocorreu, com baionetas em mulheres grávidas, corpos queimados vivos, e outras atrocidades foram bem claras na região. João, eu gostaria que você falasse para a gente também sobre o reconhecimento de Rojali como genocídio e qual a importância deste fato e deste reconhecimento. O Azerbaijão tem uma demanda importante, que é o reconhecimento de Rojali como genocídio. E evidências são bem claras quanto ao fato que o genocídio ele tem uma característica de um extermínio de um grupo étnico. E os próprios oficiais, soldados armênios no período mostram que era a intenção exterminar a população do Azerbaijão na região, incluindo uma frase do
militar no período, que era o Serge Sargsyan, que depois se tornou presidente da Armênia. E ele fez uma frase muito importante que deve ser ressaltada. Antes de Rojali, os azerbaijanos pensavam que estavam brincando conosco. Pensavam que os armênios eram pessoas que não poderiam levantar a mão com a população civil. Conseguimos quebrar esse estereótipo. Foi o que aconteceu. Então, é muito importante lembrar que a população foi exterminada de uma forma cruel, com requintes de genocídio, e essa é a demanda do Azerbaijão. Além disso, o número de pessoas não caracteriza o genocídio, e sim a intenção. Porque a gente pode ter uma visão de genocídios de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, mas o primeiro crime de genocídio reconhecido no Brasil, que foi um genocídio de garimpeiros contra uma população Yanomami em Roraima, foram 16 mortos. Então não é o número que torna uma ação genocida. João, muito obrigada pela sua resposta. Eu gostaria de saber também o que você pensa sobre essa iniciativa de Justice for Rojali, que significa em português Justiça para Rojali. A campanha Justiça para Rojali começa em 2008 e eu começo a participar em 2013. Essa campanha tem um grande foco de divulgar o que aconteceu em 1992 para que isso não ocorra novamente. Por isso é tão importante que a gente mostre isso para a comunidade brasileira e para a comunidade internacional. Com isso, a gente fez várias palestras. Eu capitaneei algumas palestras aqui no Brasil sobre o conflito, sobre o genocídio em si e como a gente pode impedir que novos massacres e genocídios dessa forma aconteçam. E a campanha Justiça para Rojali, ela, além dessas palestras, exposições, vídeos, ela agora está se modernizando. E agora temos um grande projeto, que é o Instagram da C20, que seria mostrando os dias antes do genocídio, se existissem as redes sociais na época. Então, uma menina que começa a falar da vida, e isso tenta humanizar as vítimas, mostrar que elas não apenas são números em estatísticas. Isso é muito importante que seja divulgado aqui no Brasil e que outras ações que estão fazendo sejam divulgadas. Isso é muito importante para proteger a sociedade de crimes como esse. João, você poderia falar para a gente qual a relação que você acha que o Brasil pode ter com este assunto e quais as suas considerações finais sobre este fato, por gentileza? Nós, brasileiros, temos duas importantes missões no combate a futuros genocídios. A primeira é de se informar, entender a dinâmica de genocídios anteriores e evitar o uso dessa palavra fora de contexto. Além disso, aprender características de genocídios anteriores e como eles ocorrem. Essa é uma missão da campanha Justiça para Rojali e uma missão minha também. A segunda é a de promover o respeito e o combate ao preconceito, seja de outras culturas, etnias, religiões. O multiculturalismo, que é uma característica comum ao Brasil e ao Azerbaijão, é uma dessas formas. E essa é uma missão não só minha, não só da campanha, mas de todos nós. João, obrigada aí pelas respostas. É importante falar com uma pessoa técnica e acadêmica como você e trazer para a nossa audiência essas respostas aí sobre Rojali. Muito obrigada. Eu vou falar agora com André Hiromi, que é jornalista especialista no Azerbaijão, e a André está lá em São Paulo, e nós vamos falar remotamente aqui com ela sobre o mesmo assunto. Vamos ouvir agora uma outra opinião sobre o assunto Rojali. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu gostaria de te perguntar qual a importância que você acha para o povo brasileiro saber, conhecer mais sobre esse tema que é Rojali. Olá, Fabiana. Muito prazer estar no seu programa novamente. Agradeço a oportunidade de estar falando contigo. Agradeço a oportunidade também do senhor Orhan Plokhov me deu para estar aqui falando com vocês hoje. Bom, respondendo a sua pergunta, é importante para nós brasileiros porque nós temos que entender a política do ódio, né? É quando uma classe, né, acha que ela é melhor do que a outra e que separa dentro da própria sociedade o nós, né, que a sociedade é o nós, com eles e aqueles, né? Aqui no Brasil acontece isso com os índios, com as mulheres, com os negros. E no Azerbaijão aconteceu com os armênios e os azeres.
Mas voltando à sua pergunta, por que isso é importante no Brasil, para a gente entender isso? Esse genocídio aconteceu só 30 anos atrás. Não é um negócio de muito tempo atrás, é um negócio de agora. Então é importante a gente observar que sim, é possível isso acontecer novamente, se a gente não conseguir aí, né, fazer com que os culpados paguem por isso. Muito obrigada pela resposta, Andréia. E a minha segunda pergunta para você é: o que você acha que o mundo e até mesmo o Brasil precisa fazer para que esses chamados genocídios sejam evitados futuramente? Tá aí uma ótima pergunta, né? A começar, eu acho que o mundo inteiro precisa entender, não só nós brasileiros, que somos todos parte de um só. Né? Existem fronteiras, existem outros países, outras culturas, mas todos nós somos um só SUS. Né? A que ponto vamos chegar? Então, isso é inadmissível, né? Existem leis internacionais para isso, né? Não precisava, né? Eu acho que é uma coisa, né, para mim, mas é um absurdo e é importante para nós, como ser humano, entender que nós somos todos iguais. Temos nossas diferenças? Temos, graças a Deus, todo mundo é diferente. Nós pensou, 10 mil, Andréia, nem eu ia aguentar. Mas o respeito ao próximo, as diferenças, isso é importante para o mundo entender e para ter um mundo melhor. Andréia, e a minha última pergunta para você é: o que você acha do tema Justice for Khojaly? Justiça para Khojaly. Mas era aí que eu queria chegar. A iniciativa Justice for Khojaly é incrível, porque mostra exatamente isso que eu acabei de dizer. Né? Eles não pedem vingança. Eles não se acham melhor que ninguém. Eles pedem justiça. Justiça é o que é pedido. Eu acho incrível essa iniciativa da Leila Alieva, né, que é a filha do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. E é muito importante que a gente apoie. Por quê? Porque ali naquele site você tem a petição onde pede-se para que as pessoas responsáveis sejam julgadas, né? E, né, seria bacana ser condenada, porque nós temos provas, temos documentários. É um genocídio reconhecido internacionalmente, porque está dentro das regras, né, internacionais que definem o que é genocídio. Então é muito importante, né, essa ação, não só para o Azerbaijão, mas para todo o mundo, para a gente mostrar que a gente, como humano, nós somos civilizados e a gente tem leis internacionais para serem seguidas e que não se pode matar uma nação, uma pessoa, ou somente para o português se você não souber inglês. E vai estar lá a petição, né, que vai pedir só seu nominho, e-mail, clica lá, vão pedir doação, mas se você não tiver como doar, não precisa doar, o importante é a sua assinatura. Vamos participar e apoiar essa justiça que também faz parte de nós. Um beijo, minha querida, um beijo para todos vocês e obrigada. Espero o apoio. Andréia, agradeço a sua participação mais uma vez aqui e parabéns aí pelos conhecimentos, por trazer essas informações importantes aqui para a nossa audiência. Espero encontrá-la novamente. Muito obrigada. E então nós ficamos por aqui. Vocês ouviram a opinião aí de duas pessoas que são especialistas no assunto Azerbaijão. Espero que muitas questões tenham sido bem explicadas para vocês e eu agradeço mais uma vez a presença. Espero encontrá-los novamente no próximo programa e desejo paz aos países, tanto ao Azerbaijão quanto à Armênia. Esse genocídio, essa questão de Khojaly está fazendo agora um aniversário de 30 anos e a gente espera que essas questões sejam resolvidas com a paz e que o mundo não passe por mais situações como essa. Muito obrigada.